Convido você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Mas abra não somente a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você. O livro de Eclesiastes, irmãos, o autor deste livro é o famoso rei Salomão. O rei Salomão, em um determinado momento da sua vida, teve uma experiência gloriosa, aonde numa visitação de Deus, um sonho, ele recebeu a visita de Deus, e Deus perguntou a Salomão: Salomão, me pede o que você quiser. Salomão havia feito uma grande oferta de sacrifício a Deus, e aquilo agradou o coração de Deus. E diante daquela oportunidade, talvez única, Salomão, ao invés de pedir a Deus dinheiro, fama, sucesso, a morte dos seus inimigos, Salomão, ele pede algo a Deus, e o que ele pede? Sabedoria. Depois do Senhor Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E ele escreveu, ele é o autor do livro de Eclesiastes e uma grande parte do livro de Provérbios, livros de sabedoria. E nessa manhã Deus quer falar conosco sobre algo tão importante, para que você possa navegar pela vida, para que você possa alcançar os seus destinos, para que você possa viver os planos de Deus sobre a sua vida. É o princípio da sabedoria, o princípio do discernimento de tempos. Diga comigo assim: discernimento de tempos. O que afinal, pastor, significa discernimento de tempos? A palavra discernimento, ela significa fazer aquela leitura, encontrar as diferenças, é distinguir, é dizer, olha, agora é a hora disso e agora é a hora de outra situação. Esse é um tempo para isso, esse é um tempo para realizar aquilo. É ter essa capacidade de encontrar, de perceber claramente as diferenças entre os tempos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 12, verso 32, a Bíblia, por exemplo, vai elogiar uma tribo de Israel chamada Isacar. E a Bíblia diz que a tribo de Isacar era uma tribo que ela tinha a destreza na ciência dos tempos. Olha que 1 Crônicas 12, 32 diz o seguinte: dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, ou seja, a habilidade de discernir os tempos, de saber a diferença, saber o que fazer, o que não fazer naquele momento, naquela hora. E Eclesiastes 3, de uma forma muito poética, Salomão então declara sobre isso. Ele diz aqui no versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou ler de novo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E a partir do versículo 2 ao versículo 8, Salomão vai agora trazer algumas amostras. Ele não vai fazer uma lista exaustiva, ele não fala de todos os tempos que existem. Vale a gente lembrar, irmãos, que quando Salomão está falando aqui de tempo, ele não está falando de tempo no sentido cronológico, ele não está falando de tempo no sentido de calendário. Hoje, por exemplo, 14 de abril de 2024, ele está falando de tempo no sentido de períodos. A vida é feita de períodos, a vida é feita de estações, a vida é feita de tempos. Algumas amostras desse tempo, acompanhem comigo pelo telão. Versículo 2 fala que há um tempo de nascer, mas há um tempo também de morrer. Há um tempo de plantar, de você trabalhar duro, mas há um tempo de você arrancar o que plantou, desfrutar do seu trabalho. Há um tempo de matar e um tempo também de curar. Um tempo de derrubar, mas também há um tempo de edificar. O matar aqui não é somente no sentido talvez de guerras, mas sabe, irmãos, o que significa o matar aqui? Também matar no sentido de você dar fim às coisas, de você encerrar conflitos, encerrar brigas e dizer: chega, isso aqui acabou, isso aqui se encerrou. Há tempo de levantar, de edificar. Versículo 4 fala que há tempo de chorar. Há tempos na vida de choro. Tem dia que as coisas não dão certo, tem projetos que às vezes a gente não consegue, e às vezes a gente chora. Há semanas, há períodos na vida de choros, mas ao mesmo tempo também há um período de rir. Há tempo de rir, há tempo de prantear, tempo de luto pela morte de alguém, mas também há um tempo de saltar
de alegria e vibrar com as conquistas. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. O que significa isso? O que é tempo de espalhar pedras? Todos nós aqui um dia já fizemos uma faxina, né? Na nossa casa. E quando você faz uma faxina, você não começa espalhando as coisas? Você não tem que tirar as coisas do lugar primeiro? Você tem que deixar todas as claras. Às vezes há períodos na vida, igreja, que nós temos que trazer as coisas à tona, confrontar realidades. A Bíblia diz: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Enquanto você não tiver um encontro com a verdade. E por que muitos de nós não estamos vencendo na vida? Porque a gente não tem um encontro com a verdade. E às vezes é preciso ter um encontro com a verdade. Dizer: quer saber do quê? Eu estou errando nisso. Quer saber do quê? As coisas não estão bem. E trazer a sujeira à tona. Isso que significa tempo de espalhar. Mas também é tempo de ajuntar aquilo que foi espalhado, que é o tempo de limpar e organizar. Há tempo de abraçar. Tão gostoso o tempo de abraçar, não é mesmo? Esse por último agora, aqui no versículo 5, tempo de afastar-se e de abraçar. Irmãos, eu leio a palavra de Deus desde criança, e eu nunca entendi essa parte do texto. Como que pode ter um tempo na vida que a gente tem que se afastar das pessoas? E há 3 anos atrás nós passamos por esse período, e aí a gente começou a entender que se eu amo uma pessoa, eu vou ter que me afastar dela por um tempo, ficar de quarentena num período de doença. E nós tivemos que experimentar o que a Bíblia já dizia há milhares de anos atrás. Há tempo de buscar, ir atrás, mas também há tempo de perder, tempo de finalizar. Aliás, deixa eu te perguntar algo aqui: como que você lida com as oportunidades? Sabe que tem muita gente que não sabe lidar com as oportunidades da vida? Tem gente que você faz por ela, mas ela nunca valoriza a oportunidade. Deixa eu dizer algo que Deus põe no meu coração. Você sabia que oportunidades se encerram? A hora que oportunidades se acabam. Tempo de perder, o que o texto está querendo dizer aqui. Judas, ele falhou com Jesus por muito tempo, até que chegou uma hora que Jesus falou assim: chega, Judas, você não faz parte mais do meu grupo. E Jesus finalizou com Judas, e encerrou aquilo. Tempo de perder muitas vezes oportunidades. Tempo de guardar, economizar. Esse aqui acho que as irmãs vão dar mais glória a Deus. Tempo de deitar fora, ou tempo de gastar. Diga glória a Deus. Tem hora de economizar, mas sabe que tem hora que tem que gastar também? Tempo de rasgar e tempo de coser, costurar. Tempo de você costurar alianças, fazer network, mas tem tempo que você tem que rasgar alianças. Tem hora que você tem que encerrar certas amizades, certas sociedades, que talvez serviram por um tempo, mas estão te prejudicando. Enfim, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão aqui ele traz alguns exemplos, algumas amostras desses tempos da vida. Como disse, não são todas elas, mas o que nos leva, irmãos, a pensar: será que eu estou sabendo discernir o tempo na minha vida? Preste atenção nisso. Se você não sabe discernir o tempo em que você está, você não sabe o que fazer. Se você não sabe discernir o tempo que você está, há grandes chances de você estar errando neste momento. Se você não sabe discernir o tempo que você está vivendo, você está desperdiçando tempo. E se a vida é tempo, desperdiçar tempo é tempo também, é desperdiçar a nossa vida. Como que nós desenvolvemos, pastor, esse discernimento? Como que eu desenvolvo essa habilidade de diferenciar os tempos da minha vida, os períodos da minha vida? Primeiro, irmãos, é buscando a direção do Espírito Santo. Busque a ação de Deus. Você tem o Espírito Santo que pode te revelar. Busque a resposta de Deus. Peça para Ele abrir os seus olhos e revelar a você e falar: Deus, que tempo é esse que eu estou vivendo na minha vida? Uma outra forma, irmãos, de nós aprendermos essa habilidade da vida, de entender o tempo que a gente está vivendo, é nós pedirmos ajuda de outras pessoas. Pessoas que já estão um pouco mais à frente na sua vida. Como é gostoso quando você consegue conversar com alguém que tem mais experiência, alguém que já passou. É aquela pessoa que vai ter aquele olhar de fora e vai entender o tempo das coisas. Quem, por exemplo, aqui gosta de esporte coletivo,
O esporte coletivo ele tem algo chamado que é a cadência, que é a intensidade do jogo. O jogador dentro do jogo ele não consegue perceber isso, mas o técnico do lado de fora mais experiente, ele vai conduzindo aquela equipe e vai dizendo assim: agora é tempo de intensidade, sufoque o adversário, usem todas as suas forças, vão até o final de cada jogada. Só que se um jogador fizer isso, um atleta, o tempo todo, ele cansa. Então o técnico com mais experiência, ele vai dizer: agora não é tempo de intensidade, agora é tempo, faz assim com a sua mãozinha, vira para o seu vizinho e fala para ele assim: suave, fala para ele aí. É tempo de menos intensidade. Tem horas na vida que você tem que ser intenso, mas se você for intenso o tempo todo, você vai cansar. Quando a pastora Thalita e eu, há 6 anos atrás, nós assumimos um cargo de liderança nacional na nossa igreja. E quando nós assumimos aquele cargo, nós sabíamos a situação que estavam as coisas. Nós tivemos que reunir a nossa família, reunimos a liderança da igreja e falamos assim: olha, nós acabamos de iniciar um novo trabalho. Esse trabalho é novo, tudo que é começo é mais difícil, tudo que é começo exige mais intensidade, e nós pedimos a paciência de vocês, porque nos próximos meses, papai e mamãe, nós chamamos nossos filhos, nós vamos ter que ser muito intensos em nosso trabalho. E em 4 meses nós estivemos em 22 estados brasileiros. Chegou o dia de, por exemplo, eu estar no norte, a pastora Thalita está em outro, a gente fazer uma conexão no aeroporto de Campinas, se encontramos, tomamos um café e cada um foi para o outro lado. Aí teve dia de eu acordar em Rio Branco, no Acre, e dormir em Chapecó, em Santa Catarina. Mas eu sabia que aquele ritmo não podia ser assim, aquilo era intenso demais. Então você precisa de um técnico, conselheiros. A Bíblia diz: há sabedoria na abundância de conselhos. Uma terceira forma, irmãos, de nós desenvolvermos essa habilidade de aprender a entender os tempos da vida, preste atenção nisso, é preciso parar, pensar e observar. E aqui mora, irmãos, um grande perigo que nós estamos vivendo nessa geração. Essa geração é acelerada demais. A nossa geração não para pensar. Nós estamos muito distraídos, gente, é muito entretenimento, é muita coisa, a gente não para, deixa eu perguntar, qual foi a última vez, cada um faz o seu diagnóstico pessoal, qual foi a última vez que você parou por 1 hora só para pensar? Você ficou parado, pensando, sentou e ficou pensando, analisando. Mas o que a gente fica? A gente fica nervoso, preocupado, mexe no celular e mexe não sei o quê, mas pensando com a direção do Espírito Santo. Jesus falou no livro de Mateus capítulo 24, quer ver algo que nós temos que perceber isso, irmãos. O mundo está mudando rápido demais. Jesus falou no Mateus capítulo 24, quanto que vocês vão saber que eu estou voltando? Jesus falou assim: como que vocês fazem para descobrir os tempos? Os discípulos falaram assim: a gente fica olhando a natureza, a gente olha uma árvore, se as folhas começaram a cair é porque está chegando o inverno, se as flores estão nascendo é porque está chegando a primavera. Jesus falou assim como você observa os sinais, você descobre os tempos. Quando você para observar os sinais, você vai descobrir a sua vida. E muitos de nós estamos aqui, muitos desligados. O mundo está mudando de forma muito acelerada. A inteligência artificial, irmãos, daqui a 3, 4 anos, o mundo vai virar de ponta cabeça. Se você não está estudando a inteligência artificial, você já está atrasado. Mas você maratonou a série essa semana, mas você não estudou inteligência artificial. Jesus está voltando. Nós fomos dormir de ontem para hoje com o Irã lançando mísseis sobre Israel. Está iminente a volta de Jesus. Os sinais estão aí. Sabe o que Jesus falou há 2000 anos atrás? Paulo falou, inspirado pelo Espírito, ele falou assim: quando todo mundo ficar dizendo que tem paz, o fim está próximo. E em setembro do ano passado, um mês antes do ataque do Hamas em Israel, Blinken, o secretário dos Estados Unidos de Defesa, ele começou a dizer: nunca houve um período de tanta paz no Oriente Médio. Israel estava fazendo vários acordos, chamados acordos de Abraão. A Arábia Saudita estava prestes a fazer um acordo de paz com Israel.
Por isso que houve o ataque do Hamas, por isso que o Irã está fazendo o que está fazendo. Por quê? Porque ele não quer paz naquela região. Estava muito perto, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos falou assim, em setembro de 2023, a paz está muito perto, e a Bíblia diz, quando disserem que a paz está perto, o fim chegou. E a gente que não está percebendo, e a gente ainda que está fria na fé, que não está orando, que está desviado, que não está buscando a Deus, porque ela está distraída com este mundo, e essa distração faz com que a gente não consiga entender o tempo que estamos vivendo. É preciso estar atento, é preciso desligar dessas coisas, se atentar, é preciso buscar a direção de Deus, de conselheiros. Presta atenção nisso, irmãos, quando nós entendemos os tempos da vida, isso é maravilhoso, é libertador viver e conhecer os tempos. Quando você entende os tempos da vida, que a vida é feita de tempos e períodos, você se liberta, irmãos, do desânimo, você se liberta do cansaço, você se liberta da preocupação. Uma paz e uma tranquilidade, ela enche o teu coração. Quantas vezes fazendo velórios, eu vejo as pessoas ali com tanto remorso, com tanta inquietação, se eu tivesse tratamento, se eu tivesse um convênio melhor, se eu tivesse feito isso, e quantas vezes ao fazer um velório eu preciso lembrar as palavras, há um tempo para morrer. E quantos de nós até hoje não superamos um luto, porque falamos, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a Bíblia diz que todos os nossos dias já estão contados pelo nosso Deus, e é difícil muitas vezes a gente aceitar, mas é um ciclo da vida. Traz essa paz, essa tranquilidade, porque às vezes nós ficamos procurando culpados, ficamos pensando aonde eu errei na vida, aonde que eu falhei na vida, porque fizeram, é a vida, há tempos de choro, tem dia que a gente não acorda bem, e não tem nenhum problema com isso, é vida. Tem dia que a gente acorda e a vista fica embaçada, e aí você chegou o tempo de usar o óculos, simplesmente está dizendo uma coisa, está velho, é isso mesmo, e vai ter que aceitar. Você já viu a pessoa que não entende o tempo dela? E ela começa a viver essa confusão, porque quando a gente não entende os tempos, a gente fica tudo confuso, a gente vai invertendo as coisas. O jovem, ele não vive a vida de casado, depois que ele está casado, ele quer viver a vida de solteiro. Sabe qual é um bom segredo de uma boa vida de casado? Um dos segredos da boa vida de casado é uma boa vida de solteiro. Tenha uma boa vida de solteiro. Aproveite, sem pecar, sem fazer nada errado. Estude, viaje. Irmãos, eu louvo pela minha vida de solteiro. Eu fiz muita coisa, mas não tenho um pingo de saudade da minha vida de solteiro. Dividi quarto com 3, misericórdia. Graças a Deus eu tenho a minha gatinha cheirosinha do meu lado hoje. Aproveite a tua vida. Quando a gente entende os tempos, a gente evita a confusão. Quando a gente entende os tempos, a gente alcança o nosso potencial. A gente tem, agora é a hora disso, então eu vou desfrutar do meu melhor. Todos nós gostamos de ouvir testemunhos, mas você sabe que tem o testemunho e o testemunho, né? O testemunho é quando você errou. Em 2001, eu estava nos Estados Unidos estudando teologia, e quando chegou o mês de junho, julho e agosto, que é o verão no hemisfério norte, é um período, né, de lazer, de férias, mas também é um período muito bom para ganhar dinheiro. E eu lembro que quando chegou o verão, conversando com os meus colegas de faculdade, na nossa escola tinha alguns cursos extracurriculares, né? Não era obrigado a fazer, mas quem fizesse conhecia mais. E quando eu conversei com os meus amigos e perguntei para eles se vocês vão fazer cursos extracurriculares no verão, que nada, Daniel, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos aproveitar aqui para trabalhar mesmo, e ajuntar um dinheiro. Eu falei, então vamos nessa também. Sabe, irmãos, deu tudo errado. Eu não consegui um serviço e não me matriculei para as matérias. E aí eu fui chorar, Deus, por que o Senhor não abriu a porta? Por que o Senhor não me abençoou? Deus, eu preciso do recurso. Deus falou assim, eu nunca vou esquecer essa experiência com Deus. Deus falou muito claro comigo, puxão de orelha. Deus falou assim, eu não te trouxe aqui para ganhar dinheiro, eu te trouxe aqui para aprender. Eu supro a tua necessidade. Você devia ter feito o curso. E até hoje eu me lembro daquelas matérias que eu perdi a tempo de conhecimento. Um jovem hoje em dia, ele troca um trabalho por R$200 para ganhar mais, outro lugar R$200.
Só que ele não pensa que às vezes aquele trabalho paga menos, tem um chefe chato, mas te dá conhecimento. Você não tem que buscar chefe legal. Por que serve chefe legal, mano? Chefe legal não serve para nada. O importante é chefe que te faz crescer, que investe, que confia em você. Aproveita aquilo. Não é hora de você ganhar dinheiro com 25 anos de idade, é hora de você ganhar conhecimento, é hora de acordar às 5 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã. É isso mesmo que tem que fazer, é tempo de plantar, a Bíblia diz. Porque quando você tiver 70 anos de idade, não vai dar para fazer isso não. A gente não vive os tempos da vida, a gente traz confusão. Quando a gente entende os tempos da vida, a gente sabe que a gente aprende que tudo que é melhor leva mais tempo. Coisa boa dura mais tempo, coisa boa leva mais tempo para conseguir, não é assim mesmo, irmãos? Quem gosta de feijoada aí? Vou deixar vocês com fome. Esse horarinho, nesse tempinho, né? Mas vai comer uma feijoada enlatada, gente. Alguns fizeram assim, misericórdia. Agora, presta atenção. Agora eu vou ser bonzinho com vocês, né? Mas só para a gente entender. Aquela feijoada no fogão a lenha, 3 dias fazendo. Oh, Jesus do céu. É outra coisa, não é assim mesmo, gente? Quando você entende os tempos, uma outra verdade da palavra de Deus, você vai aprender, sabe do quê? Que coisas boas levam tempo. Quer coisa boa? Leva tempo. As melhores coisas da vida levam tempo para conseguir. Um casal, a gente faz um casamento de um casal em 30 minutos, está casado. Pode se casar em 30 minutos, mas pode levar 30 anos para se entender. Há um tempo para tudo, segundo a verdade, tudo tem um propósito. Há um propósito naquele tempo e nós precisamos extrair aquele tempo, precisamos extrair o propósito daquele tempo. E quando nós começamos a viver, irmãos, no tempo, presta atenção nisso, a bênção de Deus flui sobre nós. Nesses tantos anos trabalhando com Deus, eu poderia citar inúmeras situações que quando não era o tempo de Deus, era complicado, é difícil. Será que você não está tentando forçar algo que Deus falou para você não fazer? Moisés não entendeu o tempo. Vamos lembrar da história de Moisés. Moisés tentou tirar o povo de Israel do Egito aos 40 anos de idade, mas não era a hora de ele fazer aquilo, e ele forçou a situação, matou um egípcio, teve que fugir do Egito, ficou foragido por 40 anos, mas aos 80 anos de idade, quando ele não tem mais força, quando ele já está velho, quando ele já está gago, ele vai agora na força de Deus, e na força de Deus ele tira aquele povo. Se coloque de pé glorificando a Deus. Diga bem forte, diga assim, no tempo certo. Diga mais forte, no tempo certo, o favor de Deus chega. Leia mais esse texto na próxima semana. Quero passar uma lição de casa. Dificilmente dizer quando faz tempo que eu não faço isso. Nessa próxima semana eu quero que você leia esse texto todos os dias. É muito importante a gente ler a Bíblia cada dia um pouco, uma porção diferente. Mas tem hora que a gente tem que ler a mesma coisa várias vezes. Peça a Deus essa sabedoria de discernimento e deixe Deus conduzir a sua vida. Quando a gente entende os tempos, olha para cá, a gente aproveita. Você tem filhos pequenos, carregue eles. Eles não vão ficar pequenos para sempre. Saibam dos nossos problemas, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Uma experiência que foi bênção de Deus na minha vida. Uma semana antes do meu pai falecer, ele estava bem. Um sábado de manhã eu acordei muito cansado, uma agenda pesada, mas eu falei, vou visitar o meu pai. Peguei a minha filha, Kelly, o Eliote, e a gente foi visitá-lo. E nós demos um passeio com ele, fomos na represa aqui de Votorantim, comemos um pastel de camarão ali na frente. Tudo bem. Ele não estava assim 100%, mas nada sério. No domingo eu vim para a igreja. Segunda e terça-feira tive que viajar. Quando foi terça-feira à tarde, meus irmãos ligam e falam, Dan, papai foi para o hospital. E eu não pude mais conversar com ele. Se eu não tivesse conversado com ele aquele sábado de manhã, era como se fosse uma despedida que Deus estava me dando. E às vezes a gente acha que tem todo o tempo. Quando a Bíblia diz que o tempo encerra, é um alerta. Deus está falando aqui mais uma vez, oportunidades.
Toma cuidado, que eu tenho oportunidade que acaba. A oportunidade de estar com as pessoas, a oportunidade de se dedicar, de ir atrás, a oportunidade com a sua família. Há um tempo, porque da mesma forma que nós ouvimos que esse tempo ele encerra, da mesma forma ele traz uma esperança para nós, porque a Bíblia diz: há um tempo de choro, mas há um tempo de rir também. E vai passar o que você está passando, vai acabar esse sofrimento. O choro ele pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Por isso continue perseverando, continue fortalecendo. Se é tempo de se cuidar, se cuide. Se é tempo de cuidar dos outros, cuide dos outros. Não tem nada de errado, não tem nenhum problema a gente passar tempo cuidando da gente. Tem tempo que tem que cuidar dos outros, tempo de nós fazermos aquilo que Deus põe em nossas mãos, tempo de recebermos de outras pessoas, tempo de amar e confiar que Deus ele é soberano. Pastor, eu errei, perdi tempo. Não fique com remorso nem culpa, porque remorso e culpa não vão te levar a lugar nenhum. Sabe o que o Espírito Santo traz a nós? O arrependimento. Se arrependa perante o Senhor e confie que Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Porque a terceira grande verdade desse texto diz: além de dizer que tem um tempo, além de dizer que tem um tempo, para cada tempo tem um propósito, o texto termina dizendo que há um propósito debaixo dos céus. Mas a Bíblia diz que Deus não está debaixo dos céus, Deus está acima dos céus. E o tempo do homem, as coisas começam e elas acabam. O tempo do homem dura, o tempo do homem é finito, o tempo do homem não é perfeito, mas o tempo do nosso Deus está sempre acima de todas as coisas. E a grande notícia é que o amor de Deus por você não é por um tempo. Deus não te ama por um tempo e depois Ele para de te amar. O amor dele é eterno por você, o amor dele é imutável, e Ele te recebe de volta hoje. Ele está de braços abertos para você hoje e dizer: meu filho, eu nunca parei de te amar. O poder de Deus não é por um período. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele ainda tem poder para te curar, te libertar, te restaurar, e você vai vencer, e você vai superar. Deus não é bom por um tempo. Isso é tempo do homem. Tempo do homem são diferentes, mas o tempo de Deus é sempre o mesmo. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Por isso você pode correr para Ele, e como nós temos esse relacionamento com Ele, nós o adoramos em todos os tempos, dando tudo certo, dando tudo errado. Nós somos fiéis a Ele em qualquer circunstância. Nós o buscamos, nós chegamos em sua presença, porque Ele é eterno, o seu amor e o seu poder dura para sempre. Por isso levante as suas mãos agora e fale com o Senhor agora. Clame a Ele e busque a Ele a sua bênção, busque a Ele o seu renovo. Se você hoje está tendo tempo de força, Deus, eu preciso de uma força, eu preciso de força para superar esse tempo, eu preciso de sabedoria, eu preciso de saúde física, Senhor, eu preciso, Senhor, lidar com esta situação. Eu não sei o que você precisa dEle, mas Ele está aqui.